Boa noite, minha gente querida, um feliz ano novo, ótimo 2025, que traga muita paz, que a gente seja capaz de fomentar a paz nesse mundo, sermos agentes de harmonia, de amor, de fé. E vamos começar as nossas leituras com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Tudo o que eu faço ao meu próximo, na verdade eu estou fazendo comigo, não com o outro. É verdade que tudo que a gente faz volta pra gente, repercute na gente. Aliás, começa na gente e se desenvolve. Então, o que a gente faz de bem gera uma harmonia, gera uma energia positiva, uma energia de crescimento. E o que a gente faz de ruim gera uma energia contrária que também nos prejudica e começa a prejudicar a nós. O ambiente em que a gente vive pode ser contaminado dependendo de como a energia de cada um esteja, mas a nossa energia já está prejudicada. Então, de certa forma, essa frase tem sua razão. E assim vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo físico, no mundo corporal. E começamos a falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E Kardec pergunta: a par com os pensamentos que são nossos mesmos, nossos próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos? E o espírito de verdade responde: sua alma é um espírito que pensa. Não ignora que frequentemente muitos pensamentos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e às vezes, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre uma mistura dos seus com os nossos. Daí a incerteza em que se vê. É que tem em vocês duas ideias a se combaterem. E é o que a gente vive no mundo do pensamento exatamente assim. Vem uma ideia e logo depois vem outra, e às vezes elas são incompatíveis, a gente fica na dúvida se faz uma coisa ou se faz outra, se deve agir de uma forma ou de outra. E o que ele diz aqui é que exatamente essa contradição de pensamentos é que são os pensamentos, os nossos pensamentos, acrescentados com os pensamentos dos espíritos que nos são próximos, que podem ser ignorantes, podem ser espíritos imperfeitos e podem ser bons espíritos que estão querendo nos ajudar. Os espíritos imperfeitos e ignorantes
podem estar rebatendo aquilo que a gente pensa, pode até às vezes querer ajudar, mas não tem elevação moral, elevação espiritual para ajudar realmente, ou podem até ter o intuito mesmo de prejudicar a gente. E aí são espíritos com quem nós tivemos algum débito, alguma dívida do passado, de outras vidas que a gente prejudicou e estão querendo se vingar, entre aspas, né, de nós, querendo que a gente passe por dificuldades para a gente ter as mesmas dificuldades que eles tiveram também. Isso a gente vê bastante na literatura espírita, dos romances espíritas, né? E para a gente, o que vale é a gente pensar, e a gente é um espírito que pensa mesmo. A gente está aqui para discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é honesto, o que é desonesto, e seguir o melhor caminho para a gente. O caminho que leva a Deus. E assim vamos passar para o livro A Gênese, que a gente estava lendo. A Gênese mosaica, fazendo um comparativo entre o que foi falado na Gênese de Moisés, na Gênese bíblica, e a realidade, os fatos que aconteceram no nosso mundo, nossa terra. E aqui a gente vai ler agora um quadro comparativo aqui abaixo, no qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos. Permite que se considere o conjunto e que se notem as relações e as diferenças que existem entre os períodos referidos e a Gênese bíblica. Que anteriormente ele falou que a ciência dividiu o mundo, a Gênese da Terra, em 6 períodos para acompanhar o pensamento bíblico, para poder ser aceita, porque até 1700, 1800 mesmo, ainda tinha muita influência da igreja. Então, se falasse alguma coisa que fosse diferente do que estava escrito na Bíblia, eles contestavam, até que a ciência se desenvolveu suficientemente para se descolar do ensinamento bíblico. Então, aqui ele fala, primeiro período, que ele já citou também, que seria o período astronômico, que na Gênese bíblica é o céu, a criação do céu e da terra e a luz. Que na ciência significa a aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo fluídico e incandescente da Terra. A atmosfera era imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. O segundo é o período primário, que corresponderia ao segundo dia
bíblico, o firmamento, a separação das águas que estão acima do firmamento das que lhe estão abaixo. Na ciência, significa o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, a formação das camadas graníticas. A atmosfera é espessa e ardente, impenetrável aos raios solares. Há uma precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar, desculpe o gaguejo, e a ausência completa de vida orgânica. No terceiro período, é o período de transição na ciência e é o terceiro dia da Gênese, onde as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem e aparece o elemento árido, a terra e os mares e as plantas. Na ciência, as águas cobrem toda a superfície do globo, são os primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, o calor é úmido, o sol começa a atravessar a atmosfera brumosa, os primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição, que são os líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas. A vegetação é colossal e aparecem os primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos. E os depósitos de hulha também que aparecem. No quarto dia, é a criação do Sol, da Lua e das estrelas, que corresponde na ciência ao período secundário, em que a superfície da Terra é pouco acidentada, as águas são pouco profundas e paludosas. A temperatura fica menos ardente, a atmosfera é mais depurada. Consideráveis depósitos de calcários pelas águas. A vegetação é menos colossal e começam novas espécies de plantas lenhosas e as primeiras árvores. Os peixes, os cetáceos, os animais aquáticos e anfíbios aparecem nesse período. O período terciário corresponde ao quinto dia da Gênese, onde há a criação dos peixes e dos pássaros. E no período terciário, para a ciência, existem os grandes entumecimentos da crosta sólida, a formação dos continentes, a retirada das águas para os lugares baixos e a formação dos mares. A atmosfera fica mais depurada, a temperatura é produzida pelo calor solar nesse momento, e os animais terrestres são gigantescos. Os vegetais e animais da atualidade e o aparecimento dos pássaros também. E por último, aí tem o dilúvio universal entre esse quinto período e o sexto, e aí aparece o sexto período, que corresponde ao sexto dia, onde a criação dos animais terrestres e do homem, que para a ciência é o período quaternário ou pós-diluviano, onde aparecem os terrenos de aluvião, os vegetais e animais da atualidade e o homem. Então, a partir de amanhã, a gente começa a fazer a explicação desse quadro. É o capítulo 12 da Gênese, para quem quiser visualizar esse quadro. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de Silveira Carvalho, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o nome de Temas da Estrada. O ofensor é uma pessoa que Deus manda de imprevisto, para ver nossa atitude no ensino de Jesus Cristo.